já vamos começar a live sobre recidiva de peso pós-cirurgia bariátrica com a nutricionista de Brasília, Mariana Melendes. Oi, Mariana! Hello, boa noite! Que Boa saudade, Van! noite! Verdade, saudade, Mariana. Que bom te ver por aqui e queria de Também. antemão te agradecer a tua disponibilidade. Eu sei que você está numa maratona de lives semana Menina! passada, essa semana. Que bom, é a tua competência que está fazendo Nós isso, duas, né? né? Você também não tá fraca de live, não. Eu tô vendo, tô Verdade. acompanhando. Muito bom, muito bom. Que A gente tem que bom, que aproveitar, né, Vanessa? Eu acho que esse é o momento da gente tentar informar ao máximo as pessoas e com conteúdos de qualidade. Eu acho que isso é importante. E passar positividade, otimismo, porque não é fácil. A gente já está enfrentando um momento que não é mole, não. é bem difícil, né? É bem complicado esse momento que nós estamos vivendo, tanto de estresse, por isso que ontem nós falamos sobre saúde mental, porque é um momento bem pertinente para nós falarmos disso. E aí eu te dou a Excelente. palavra para te apresentar, porque tem muitos pacientes de Belém te assistindo. Eu imagino também que deva ter muitos pacientes de Brasília, muitas nutricionistas de Belém, muitas nutricionistas de Brasília, né? Quero Que agradecer a legal. oportunidade, dizer que Belém é uma cidade muito querida para mim, minha família é toda de Manaus. Olha, Então, assim, eu quando fui a Belém no Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica, eu fiquei, ai meu Deus, não sei se você se lembra que era só alegria, porque eu comendo todas aquelas comidas maravilhosas, lembrando da minha avó, do meu avô e de tudo que eu vivi. Assim, não morei em Manaus, mas vivi muito da alimentação daí, da região norte, e tenho um maior carinho por essa região, viu? E que adorei Belém maravilha. também. Adorei, adorei. Muito legal. Que maravilha, Mariana. Eu acho que é por isso que a gente tem uma sintonia. Agora descobrimos Esse seu essa. sotaque, eu fico louca. Seu sotaque é minha família purinha falando comigo, gente. Vai direto no meu coração. Que legal. Eu tenho muitas primas em Manaus, que é minha família de Parintins. Então, tá Adoro. tudo junto. Que bom. Mana, Nós tudo temos. mana. É verdade, é verdade. Temos pacientes de Macapá participando. A Olha, Odilene de Macapá está participando. que A Bianca ótimo. Mota, ela é também uma paciente nossa. A Marcela, né, que é a psicóloga. Muita gente já entrando aí. Muitos Muita. nutricionistas. Boa Tem uma outra noite. amiga, a Marília. A Marília é uma grande amiga também, é paciente bariátrica. Que bom, que legal. Estava me apresentando, porque tem muita gente de Brasília, né? A experiência que a gente tem com cirurgia bariátrica, eu acho que é a mesma sua, 18 anos, né? Eu vi que você fez um tempo desse. E que a gente se conhece pelos eventos de bariátrica, os congressos. E já tem pergunta, Mariana, mas para a gente contextualizar, eu acho importante você explicar um pouco o que é a recidiva de peso pós-cirurgia bariátrica. Exatamente. Então, assim, gente, não é qualquer ganho de peso. Na verdade, ao longo da vida, a gente está programado fisiologicamente a ganhar peso ao longo da vida. Então, quem tem tendência à obesidade, quem não tem tendência à obesidade, qualquer pessoa, principalmente nós mulheres, né, que somos a grande maioria das pessoas que fazem cirurgia bariátrica, inclusive, nós temos essa programação para ganhar peso corporal. Mas existe uma faixa de peso que depois que a pessoa faz a cirurgia, perde e ela volta, ela começa a ganhar de novo, que é uma faixa que a gente chama de preocupante, ou seja, ela pode trazer alguma alteração metabólica, algum comprometimento que faça o paciente não ter mais qualidade de vida, não ter mais todas as comorbidades controladas. Comorbidades são aquelas doenças que, infelizmente, a obesidade traz junto com ela. Se a obesidade andasse sozinha, talvez não tivesse tanto problema, mas ela não anda sozinha. Ela anda junto do diabetes, da pressão alta, do fígado gorduroso, da apneia do sono. Então, quando essa volta, esse retorno ao peso começa a comprometer de novo o que a obesidade trouxe de ruim, esse é o problema e isso é que gera recidiva. E aí a gente teve que estipular uma conta, uns índices, uns parâmetros em que a gente sabe que isso pode acontecer, né?
Nem isso é 100% consensuado ainda. Existem alguns critérios que a gente usa para reganho de peso ou para recidiva de obesidade, que a gente usa essa terminologia que parece ser um pouquinho mais indicada, porque aí a gente mostra que realmente a obesidade não tem cura, que até a cirurgia, na verdade, causa esse controle da doença, né? Mas o que a gente usa são alguns critérios. Eu estou abrindo aqui até o último documento que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica definiu como critério. Pode ser em relação à perda do excesso de peso. Então, se o paciente ganhar uma quantidade, não for bem sucedido, né, ele perder todo aquele excesso de peso, que pode ser entre 70% e 80% de perda do excesso de peso, e ele tiver um menor peso e começar a ganhar esse peso de novo, e isso passar de 10% do menor peso dele, isso pode ser considerado uma recidiva. Então, esse é um dos critérios. O outro critério é, se ele ganhar mais de 50% da perda que ele teve, isso também é considerado uma recidiva. Isso aí, essa conta, gente, vocês não precisam fazer, não. Quem tem que fazer é o profissional que te acompanha. Então, não precisa ficar preocupado. A gente está aqui falando para muitas pessoas que também são leigas, né? Não são da área e não precisam saber fazer essa conta. Mas é mais ou menos isso. Não é qualquer peso que você ganha, não. Então, tem gente que ganha 2 quilos depois da cirurgia e fala, pronto, tô com reganho de peso. Calma. É importante, eu acho, que ficar alerta. É importante ter medo, sim. Eu falo pro paciente, eu gosto de você ter medo. Mas esse medo não pode comprometer a sua felicidade, né? Sua vida. É isso. Exatamente. Eu acho que foi importante você falar em relação ao alerta. Eu acho que ao passo que ele está começando a ganhar peso, eu acho que é alerta. Eu digo muito do trilho, Mariana. Eu digo assim, a gente está indo no trilho, aí dá uma saída do trilho. Aí eu digo, vamos voltar para o trilho, né? Para que a gente possa resgatar algumas coisas. Eu vou resgatar aqui algumas perguntas de algumas pessoas que estão acompanhando. Que o Álvaro Aires está perguntando quanto tempo pode levar para ter o reganho de peso e se tem um tempo para ser considerado esse reganho, né? Pode ser de quanto tempo, Mariana, que a gente consideraria esse reganho? Então, gente, geralmente a recidiva acontece a partir do segundo ano pós-operatório. Então, o paciente, quando faz a cirurgia, a gente entende que ele vai passar por aquela velocidade rápida de perda de peso, de 12 meses a 18 meses, de 1 ano a 1 ano e meio, aquilo se estabiliza, às vezes até ele perde um pouquinho mais do que precisava, volta, segura. E aí, a partir do segundo ano é que a gente vê que essa recidiva pode acontecer em relação ao peso. É mais ou menos isso. Certo. Outra pergunta é da Glenda, que ela é operada faz 2 anos agora e após a colocação do DIU, isso é bem interessante, ela teve um reganho de 7 quilos. Fazer a cabeça não piorar com excesso de peso, estão nos parâmetros de reganho. Na verdade, ela colocou o DIU, ela já tem 2 anos de cirurgia e ela ganhou 7 quilos. Ela quer saber se ela já está dentro desse parâmetro de reganho de peso. Aí depende do peso de antes, né, e tudo. A gente tem que fazer a continha, né? Então, depois, se ela quiser me mandar a mensagem para mim, eu faço a continha para ela e mando. Mas, assim, ó, já digo de antemão que rolou aí um conflito entre ela ter feito 2 anos de operada, de repente ter tido alguma alteração comportamental e ter colocado o DIU. O DIU não é responsável por esses 7 quilos que ela ganhou. Então, não existe essa relação direta entre colocar o DIU Mirena e necessariamente voltar a ganhar peso. Não bote a culpa no DIU. Provavelmente não foi ele. O DIU tem uma ação hormonal local, ele não tem ação hormonal sistêmica. Claro que pode trazer algumas alterações, tudo que se usa tem efeitos colaterais, mas não que justifique um ganho de peso tão grande. Eu uso DIU Mirena há, sei lá, quase 10 anos e não tive ganho de peso. Então, assim, deve ter acontecido algum outro fator que fez com que essa pessoa voltasse a ganhar peso. E foi justamente na época que a gente já fica atento em relação ao reganho, né, Van? Que é a partir do segundo ano. A partir do segundo ano, que na verdade eu acho que é isso. Eu sempre digo que a cirurgia ela vai ser uma ferramenta para que você melhore teu estilo de vida. E se você mudar seu estilo de vida por 1 ano, 1 ano e meio, o ideal é que você continue para a vida toda. Não existe um começo, meio e fim.
eu fiz a cirurgia, perdi o que eu preciso e pronto, acabou. E vou te Não. falar, já tem estudo científico que mostra em relação a comportamento que se o paciente no primeiro ano pós-operatório consegue fazer essa mudança, isso é muito mais fácil para ele se manter em longo prazo, depois de anos, com essa mesma perda de peso. Quando o profissional de saúde te avalia, gente, quem trabalha com cirurgia bariátrica, quando ele está te avaliando, ele não está pensando em você daqui a um ano. Porque ele tem quase certeza que você fazendo certo ou fazendo errado, vai dar tudo certo no primeiro ano. Quando o profissional te avalia, quando o nutricionista vai lá e tem a responsabilidade de te dar um parecer falando que você deve ou não fazer a cirurgia, ele está pensando em você daqui a 10 anos. Como vai estar esse meu paciente? Ele vai estar pior ou melhor do que se ele ficar obeso e não operar? Então é assim que a gente tem que pensar quando a gente decide fazer a cirurgia. A gente tem que imaginar que daqui a 10 anos como eu estarei. Então, se você não muda comportamento, logo no primeiro ano, que é o ano que você tem uma oportunidade incrível de mudar sua composição corporal, perder gordura corporal, aumentar sua massa magra, fica mais difícil você fazer isso a partir de mais pra frente. Exatamente. Aí eu puxando o gancho que você está falando, é esse acompanhamento periódico, acompanhamento a longo prazo, queria que você falasse, e acompanhamento com o nutricionista com experiência em cirurgia bariátrica. Queria que você falasse aí nesses 3 pontos. Adoro falar sobre isso, porque assim, eu já fui uma não especialista. Quando eu me formei em nutrição, eu não sabia nada de cirurgia bariátrica, gente. Eu nem aula de cirurgia bariátrica eu tive. Porque realmente era muito, muito recente. Ninguém sabia muito. Então, assim, eu ficaria com muito medo de atender um paciente de cirurgia bariátrica se eu não soubesse nada. Por isso que vou começar pela última pergunta sua, que era, tem que ser um especialista? Tem. Existe especialização em cirurgia bariátrica? Existem algumas. Não é obrigatório hoje no Brasil o paciente que atende cirurgia bariátrica ser especialista. Mas ele tem que ter experiência. E eu te digo porque eu já fui uma pessoa que não tinha experiência. E assim, é muito difícil porque é uma nutrição muito específica e muito peculiar. Então, é importante que você procure alguém que tenha estudado e que tenha experiência nessa área para te acompanhar, né? A gente tem certeza, Vanessa, que no consultório você recebe vários pacientes que passaram por muitos nutricionistas. E tem até um trauma. Por quê? Porque acabou que ficou essa questão de a pessoa não sabia suplementar, não sabia se os exames estavam legais ou não. Então, vá direto, invista nisso. Se você tem que investir em alguma coisa no seu acompanhamento, eu falo isso muito para os pacientes. Invista num nutricionista especialista, invista num especialista em atividade física para esse grupo, que eu acho que também é fundamental para a manutenção do peso, para evitar o reganho, e invista em bons suplementos. O resto, dá para você dar uma titubeada, dá para você economizar, mas nisso não dá. Então, essa é a terceira. Fiquei tão empolgada que esqueci da primeira e da segunda. O acompanhamento a longo prazo, a importância dele. Ah, como é que é o protocolo, né? A gente, assim, ninguém acompanha do jeito que quer, não, gente. A gente é sempre norteado por diretrizes internacionais e nacionais. O nosso protocolo de acompanhamento bariátrico, nutricional, é no primeiro ano ver esse paciente pelo menos de 3 em 3 meses. Claro que nos primeiros 3 meses a gente vê um pouquinho de mais frequência. Né? Então, assim, eu mesmo, meu protocolo no primeiro mês é ver na primeira semana, na segunda semana, quando faz 30 dias, depois quando faz 60 dias, e depois é que eu vou vendo esse paciente de 3 em 3 meses. A partir do segundo ano, a gente pode vê-lo de 6 em 6 meses. E a partir do terceiro ano, de ano em ano. Mas a gente não sugere que esse aqui seja anual, a não ser que não tenha jeito. Você tem pacientes de Macapá, de pessoas que vão aí para consultar com você. Aí não tem como. Né? Mas se você puder manter um acompanhamento pelo menos semestral, é o que eu indico para os meus pacientes, né? Agora, se você pratica uma atividade física que requer que você seja um pouquinho mais atento à nutrição, né? Às vezes tem que ver todo mês mesmo, né? Não tem muito jeito. Mas eu falo muito para os pacientes, tanto homem quanto mulher, né? Você não tem que ir ao seu clínico uma vez por ano? Não tem que ir na gineco, dar uma geral todo ano? Não tem que ir no urologista, o homem? Vai na nutricionista bariátrica. Porque às vezes você se apega a outro nutricionista que não é especialista, mas o bariátrico vai te ver de um ponto de vista diferente, né? Então eu acho que isso é importante. Exatamente, eu acho fundamental. O meu protocolo, eu vejo o paciente mensalmente até o 4º mês.
depois eu vejo de 2 em 2, depois eu vejo de 3 em 3, aí vai para 6 meses, 1 ano também. Mas eu sempre foco nisso, no sentido do acompanhamento periódico. A gente está sempre disponível pelo WhatsApp para qualquer tipo de dúvida. Obviamente, se ele apresentar alguma deficiência nutricional, ele vai ser visto a partir do 6º mês todo mês, até essa deficiência nutricional. Gestante. Todo mês, não tem jeito. Não tem jeito. Então, na verdade, cada paciente é um paciente. E essa tua fala aí de receber os pacientes de várias nutricionistas sem experiência, isso acontece muito. Então, mas por quê? Ele vai, às vezes, primeiro, segundo mês conosco, da bariátrica, e depois ele vai numa outra nutricionista, naquela que ele está mais apegado e tudo. Sim. Mas, de fato, eles acabam retornando por conta dessa condução. Eu digo que é questão de experiência mesmo. Cada um tem uma expertise. Vamos para as perguntas aqui, Mari. Vamos. A Anne está com 6 meses de cirurgia bypass e 1 mês já dentro de casa. Ela disse que ela não emagreceu nem 1 grama, mas também não engordou. O que você me diz? Eu digo que não é para ficar pegada no peso, gente. A gente tem traçado novas metas nessa questão em relação à quarentena. As metas não podem ser tão... como é que eu digo? Severas, restritas, quanto eram quando você tá fora da quarentena, que você tá podendo fazer atividade física muito mais intensa, você tá, né, submetido a um pouquinho mais de gasto de energia. Então, calma. Na verdade, assim, a perda de peso não é contínua, não é uma reta, né, que você perde, sei lá, 200 gramas por dia. Tem gente que quer fazer conta. Eu tenho pacientes sistemáticos, engenheiros, arquitetos e matemáticos que querem que eu faça uma conta por dia de quanto ele vai perder. Não existe essa conta. Primeiro que a história da sua obesidade vai fazer diferença. O tanto que você perdeu de peso antes da cirurgia vai fazer diferença. A gente vê que pacientes que perderam uma quantidade de peso muito grande antes da cirurgia, pode ser que tenha essa perda um pouquinho mais desacelerada no começo, depois da cirurgia. Mas lá, gente, quando chega lá com 1 ano, todo mundo chega no mesmo lugar. Então, não fique agoniado. Se você está fazendo certinho, está se alimentando bem, está tentando se manter ativo nessa quarentena, você vai nos 12 meses chegar lá igualzinho quem está perdendo rapidão agora, entende? Então, não se apega muito à balança, não. Mas sempre procura ajuda de quem está te acompanhando. Isso é importante. Sabe o que acontece, Mariana, também? Isso acontece muito no 2º mês. Por quê? Porque o 1º mês, a perda de peso ela é muito intensa na 1ª e 2ª semana. Inevitavelmente, por mais que a gente diga para eles, não se pesem, eles se pesam. Na 1ª semana, na 2ª semana, quando eles veem aquela intensidade de perda de peso nessa 1ª e 2ª semana, pronto. Eles disseram, porque eu não fiz antes e é isso que eu quero para mim. Rola uma pressão, né? Externa também. Quanto você perdeu? Quanto você perdeu? Quanto você perdeu? Aí o paciente já fica agoniado com isso. Né? Exatamente. Aí o que acontece? Essa perda de peso é intensa no pós-operatório imediato. Quando acontece no 2º mês, eles querem ficar na mesma rotina de pesagem. Então, aí eles não perdem na 1ª semana como eles perderam no pós-operatório imediato nesse 2º mês. O que eu costumo dizer para eles? Que a avaliação da perda de peso ela acontece de forma mensal. Então, eu vou avaliar o mês, eu não vou avaliar a semana. Isso, então, nem o dia. Nem o dia, todo dia. Tem gente que quer gramas. Ontem eu tava com 90,5 e hoje 90,8, né? Então, de fato, essa história da balança, obviamente, que é uma cirurgia para a perda de peso. Um dos aspectos avaliados é o peso. Um dos, porque tem o comportamento, como você falou, a parte nutricional, a comorbidade, a qualidade da perda de peso, eu destacaria, é a história do manter músculo e perder gordura, ou perder gordura e ganhar músculo, porque a gente sabe que o paciente bariátrico, quando a gente faz a bioimpedância, até ele tem uma quantidade maior de músculo, mas isso proporcionalmente não é adequado. Porém, se ele conseguir manter o que ele tem e perder gordura, isso já é maravilhoso, né? Bom, tem aqui uma paciente, a Lara, perguntando que ela operou em 2012 e ela engravidou e engordou. E aí ela chegou a emagrecer novamente, só que ela tá voltando a engordar. E aí eu queria que a gente tinha o gancho aí do comportamento. O que você me diz aí sobre essa paciente?
Gente, olha, a gestação para mulher operada, não operada, é um momento que se a gente não aproveitar a oportunidade de mudar a composição corporal, pode dar problema mesmo. A gente tem uma dificuldade depois a voltar para o corpo, independente de você ter obesidade ou não. Então, é importante, para você retornar, você tem que melhorar o hábito de vida. E a bariátrica não resolve o problema, esse problema também hormonal e essa questão da fisiologia da mulher. Então, depois que você faz cirurgia, claro que eu falo para os pacientes, né? Você não tem uma arma, você tem um fuzil. É uma ferramenta super poderosa que você pode usar ao seu favor para você voltar, depois que você ganha neném, você voltar a uma composição corporal, a um peso adequado. Mas o período de amamentação é um período que você tem que aproveitar ao máximo. Não são todas as mulheres que têm paciência para amamentar, e amamentar gasta caloria pra caramba. Então, é importante você valorizar o período de amamentação. E quem diz que bariátrica não amamenta tá doido, porque, na verdade, tem todas as chances, o estado nutricional suficiente para você amamentar super bem o seu filho. E essa amamentação ajuda muito na queima de energia e tem que voltar para estilo de vida saudável. Então tem que voltar para alimentação saudável, tem que voltar para atividade física, porque senão não tem bariátrica que resolva isso. Então não é esperado que a paciente depois que engravide e ganhe o neném, ela ganhe peso depois da cirurgia, não. Dá para retornar, a gente tem experiências muito boas em consultório e até na própria literatura que a mulher consegue voltar para o seu composição corporal pós-operatória super boa. Eu queria que tu falasse um pouquinho também, Mariana, sobre esse reganho de peso e deficiência nutricional. Porque o que acontece? A gente provavelmente esse reganho de peso foi um dos aspectos é alimentar e o que isso pode trazer de consequência para esse paciente bariátrico nesse reganho de peso? Na verdade, gente, é tão doido isso, porque é multifatorial. Quando a pessoa vem com uma queixa de reganho de peso, de recidiva, são vários fatores aí que fizeram isso acontecer, né? Então, provavelmente fatores comportamentais, na grande maioria das vezes. E aí a pessoa, ela não só se largou do ponto de vista alimentar, mas também do ponto de vista de suplementação. Então, geralmente, quando a gente pega um paciente com reganho, é um paciente que não está tomando mais nenhum suplemento. Ele chutou o pau da barraca, né? E aí, isso pode vir acompanhado, não necessariamente de uma obesidade saudável, que a gente chama, a gente tem essa impressão que o desnutrido é aquele paciente magricelo, né? E não é. Na verdade, às vezes o paciente vem com reganho importante, mas completamente desnutrido. Com deficiência de ferro, com deficiência de cálcio, com deficiência de vários micronutrientes. E muitas deficiências estão relacionadas a essa obesidade. A gente sabe hoje que, por exemplo, a deficiência de cálcio tem tudo a ver com a obesidade. Então, a gente, às vezes, corrigindo as deficiências, a gente já começa a acelerar o organismo de novo para ele voltar a perder peso. Então, isso está muito ligado, né? Exatamente. Mariana, tem muitas perguntas falando o que fazer. Eu simplesmente ganhei peso, reganhei peso, tem 2 anos de cirurgia, tem alguns pacientes aí perguntando o que fazer, doutora Mariana, se eu descubro que eu reganhei peso, porque às vezes eu nem me dou conta. Quando eu me dou conta que eu reganhei peso, o que eu devo fazer? Primeiro de tudo, não esteja sozinho. Busque ajuda. Se não é de um profissional, de uma pessoa que é parceira, sua parceira, nesse projeto de curar, de melhorar o seu e voltar a emagrecer. Rede de apoio, primeira coisa. Segunda coisa, automonitoramento. Para você mudar de comportamento, você precisa primeiro conhecer aquilo que está motivando e que está causando esse reganho de peso. É muito difícil na correria do dia a dia hoje a gente conseguir identificar, ainda mais quando é a gente identificando dentro da gente mesmo. É muito difícil isso. Então, se você não sentar e escrever, para um pouquinho da sua vida corrida, comece a escrever, comece a anotar tudo aquilo que você está fazendo, tanto em relação à alimentação, quanto em relação à sua rotina mesmo. Porque tem coisas
coisas da sua rotina que podem estar atrapalhando na sua perda de peso. Por exemplo, não tenho tempo para malhar, não tenho tempo para treinar. Não, gente, tempo, a gente que constrói, a gente que dá valor ao tempo, aquilo que a gente quer. Então, é super importante automonitoramento para a gente criar consciência. Depois que a gente cria essa consciência nutricional, que são aqueles fatores que estão me atrapalhando a perder peso, aí eu posso ter um projeto, eu posso planejar como é que eu vou fazer para melhorar isso. E aí que o nutricionista, o psicólogo entram. O psicólogo aí, gente, é fundamental. Então, assim, o psicólogo precisa te ajudar nesse planejamento. A gente sozinho não consegue planejar. É muito difícil, gente. Então, é buscar uma rede de apoio, se automonitorar, criar consciência e partir para a ação. Porque ninguém vai fazer por você, mas as pessoas podem te ajudar muito nesse processo, né? Exatamente. Eu acho que a rede de apoio é fundamental. Eu costumo sempre dizer para os pacientes que o ideal é que ele introduza hábitos saudáveis dentro de casa. Em geral, eles não são sós. Não tem que fazer uma comida separada para o paciente bariátrico. Nunca. O ideal é que introduza hábitos dentro de casa. E de forma nenhuma chegar em casa e dizer assim, a partir de agora, decidi que eu vou fazer cirurgia bariátrica e a casa vai mudar porque eu que faço a compra, eu que faço cozinha. Não. Fazer isso de uma forma natural. Começar a mudar os preparos dos alimentos. Por exemplo, aqui na nossa região, não sei se em Brasília é assim, a gente faz, por exemplo, feijão, quase uma feijoada, com charque, com chouriço, né? Então, aí se você simplesmente hoje na sua família, você tirar tudo isso do feijão, a família vai sentir. Então, o que eu costumo dizer? Vai tirando devagar, tira diminui a quantidade de gordura no preparo, vai fazendo para as pessoas acostumarem o paladar, porque o paladar tem que se habituar. Substitui por temperos naturais e que dão um super sabor também, né? Dá para ir modulando. Exatamente, dá para ir se acostumando e já começar a maridez do pré-operatório, né? Porque o pré-operatório também ele é fundamental. E aí a gente falando um pouco sobre essa história do que fazer, de planejar, tem uma pergunta interessante aí sobre a quarentena. Todos nós estamos um pouco mais isolados, um pouco mais em casa. E os vários pacientes aqui, a Anne, estão com medo de engordar nessa quarentena. O que você diria aí para eles e que dicas você dá para essa fase? Gente, eu tenho falado muito sobre isso e eu não me canso de falar porque, assim, é um alerta que a gente precisa fazer para nós mesmos. Eu, Mariana, estou isolada, estou com mais vontade de comer doce, estou, sim, mais exposta a alimentos mais calóricos. Claro que a gente está em casa, né? Tem coisa mais dá vontade de comer e entrar na geladeira toda hora e ver o que tem para comer do que quando a gente está em casa. Não tem. Então, a gente tem que criar estratégias para não se boicotar. Isso é super importante. Então, eu já tenho até os passos. Primeiro passo, rotina alimentar. Cria uma rotina. Seu organismo não sabe que você está de quarentena. O que o seu organismo sabe? Que está acontecendo alguma coisa estranha. Então, tenta pelo menos acordar mais ou menos no mesmo horário que você acordava, para os seus hormônios funcionarem de uma maneira mais ou menos igual. Quando você acordar, já faz o café da manhã, já tenta fazer as refeições nos horários que você fazia antes. A gente não sabe quanto tempo essa quarentena vai durar ainda, mas a gente tem que estar preparado para o retorno, né? Para não precisar de novo se readaptar. Então, criar rotina. Segundo, planejamento. Tem que planejar o que você vai comer. Não pode, de maneira alguma, na hora que vem a fome, ou se o paciente não sente fome, porque muitos operados não sentem fome, na hora que o relógio apita, sei lá, para comer, fala, e aí, o que eu vou comer? A chance de você não comer uma coisa saudável é muito grande. Então, se planeja. Já faz um cardápiozinho semanal. Hoje eu estava gravando um áudio que a minha irmã falou, Mariana, eu preciso fazer um cardápio. Me ajuda. Aí eu tentando ajudar ela a organizar o cardápio lá da casa dela. É isso. Então, assim, faz um cardápio. Com esse cardápio, você consegue fazer uma lista de compras. Se organiza para ir no supermercado uma vez na semana, até porque não estamos podendo ir para o supermercado todo dia, porque esqueceu um café, esqueceu uma mamão, esqueceu alguma coisa. Então, planejamento, super importante. Rede de apoio, de novo, muito importante. Então, quando eu tenho pessoas ao meu redor que estão ali na quarentena junto comigo, me boicotando a minha alimentação saudável, as coisas ficam muito mais difíceis. Cola em quem te ajuda. E descola de quem não te ajuda. E tenta você puxar ela para uma
alimentação que seja mais saudável. Não você ser contaminado e contagiado por pessoas que estão te botando no buraco, gente. Isso é importante, né? Exatamente. É isso. Como diz a Marcela, psicóloga, você tem que ter uma rede de apoio, mas é uma rede de apoio funcional. Ou seja, que realmente funcione. Não é só alguém que fale, tô contigo, mas na hora do vamos ver, tá te atrapalhando. Né? Tá te boicotando, né? E uma coisa que eu acho que assim, é fundamental nessa quarentena, que a gente tem que lembrar como profissional de saúde, alertar as pessoas, Van, não crie metas que você não vai dar conta de cumprir. Porque quando você é muito rigoroso com você não consegue cumprir, você se frustra, você gera outro problema que vai gerar compulsão, que pode fazer você, de novo, não fazer a sua alimentação saudável. Crie metas que te deem um respeito próprio. Se respeite na hora de criar essas metas. Tanto na alimentação quanto de peso. A hora da quarentena não é a hora de falar, nessa quarentena que eu vou emagrecer tudo que eu voltei a engordar. Não é, a quarentena não é momento para isso. Se você sair, não ganhar peso nessa quarentena, já tá bom demais, gente. Tá? Não se imponha metas que vão fazer você se frustrar. Isso é muito importante. São as metas irreais, né? Então, de fato, as metas, elas têm, eu digo que metas elas têm que ser desafiadoras, mas existe um momento para elas serem desafiadoras e, de fato, não é esse o momento, né? Olha o Vitor, você conhece o Nutri Vitor? Você tem que conhecer ele, Ivan. Vitor Machado, vou fazer uma live com ele sexta-feira. É uma pessoa maravilhosa que trabalha com comportamento alimentar. E ele falou, bora tomar termogênico? Não! Termogênico, não existe termogênico. O nosso melhor termogênico é atividade física. O que faz a gente gastar energia é atividade física. Então, nada de termogênico encantado, viu, Vitor? A gente vai tentar mudar a alimentação mesmo, nossa relação com a comida e atividade física. Tô certa, doutor? Tá certíssima, nada de termogênico. Tem algumas perguntas aí sobre o que fazer. Eu vou reforçar o que a Mariana falou. Então, se você ganhou peso, tem uma paciente aí que ganhou 4 quilos, talvez esses 4 quilos não seja considerado reganho de peso. Se a partir daí você manter esse peso, está ok. Porém, não esqueça do planejamento, do equilíbrio da alimentação, é a história do voltar para o trilho. Não esquecer do consumo de frutas, de vegetais, ter rotina alimentar, como a doutora Mariana falou, horário para comer e não esquecer dos nutrientes que são importantes para o funcionamento do corpo. É o equilíbrio dessa dieta. Eu sempre posto aí a história do prato do bariátrico, que tem uma quantidade maior de proteína, mas não esquecer das vitaminas e minerais através dos legumes, a proteína vegetal do feijão. Não esquecer da suplementação, né? A variedade. Se hoje eu digo que hoje eu comi carne, amanhã eu vou comer frango, depois eu vou comer peixe. Se hoje aqui em Belém tem muito a historinha do café com leite com torrada à tarde, ou café com leite com pão à tarde, né? Esse momento é maravilhoso. É um momento maravilhoso. Isso pode acontecer, mas eu digo para colocar proteína dentro do pão e não fazer todo dia. Porque hoje vai ser o café com leite com pão, mas amanhã pode ser uma vitamina de fruta, depois de amanhã pode ser um iogurte com fruta. E assim variando esses lanches. De fato, nessa fase do isolamento, a gente precisa ter o planejamento, mas hoje com os deliveries eu acho que a gente consegue fazer. Então, espero ter respondido. Foi a Catiana que me perguntou aqui. E aí tem uma outra pergunta. Vanessa, pode agradecer. Doutor Fabiano Gomes, psiquiatra, meu amigo querido, mora no Canadá hoje, está trabalhando lá. Orgulho nosso, total. E ele falou o seguinte, a cabeça tem que estar boa para não ter reganho. Terapia e tratar transtornos mentais, depressão, ansiedade e compulsão. Quem mesmo que tem depressão, ansiedade e compulsão, gente, eu não conheço, quase não conheço. Doutor Fabiano, está coberto de razão, é isso mesmo. Então, assim, não necessariamente, gente, quem faz cirurgia bariátrica obrigatoriamente tem algum transtorno mental, não, pelo amor de Deus. Tô falando que é uma doença do século, da vida, de todo mundo, de quem vive hoje nesse mundo doido, né? Então, assim, é importante resgatar aquilo que eu falei, o que está desencadeando e piorando essa condição, essa situação. Então, por favor, terapia aí é fundamental junto com o acompanhamento nutricional, né, Van? Eu acho que, na verdade, a gente tem que identificar a causa desse reganho para poder conseguir tratar. E qualquer tratamento para a obesidade, ela tem que ser multiprofissional.
Então, eu preciso do psicólogo, eu preciso de uma nutricionista com especialidade, experiência em bariátrica, de um psiquiatra, do preparador físico também com experiência. Então, essa equipe, ela é fundamental. Aí tem algumas pessoas perguntando, a Anne está perguntando de Macapá, se tem alguma nutricionista. Eu, particularmente, não conheço, porque os pacientes de Macapá muito vêm para Belém, né? Fazer e tudo. Mas eu posso dar uma pesquisada, Anne? Me dá um recadinho no direct, que aí eu te respondo e vou fazer uma pesquisa. Mari, Thaís Farias, estou com reganho após 12 anos e com muita dificuldade para perder peso. E aí, Mari, o que você me diz? Aqueles passos que a gente viu, que a gente falou agora, Thaís. Primeiro de tudo, tem que identificar a causa do seu reganho de peso. Se é uma causa psicológica, vamos investir numa boa terapia. Se é uma causa de falta de atividade física, de sedentarismo, vamos investir em dar prioridade para a atividade física. Se a causa é de origem comportamental, alimentar, a gente precisa dar uma visão melhor e uma prioridade agora à alimentação. Então, tem que verificar a primeira causa. Você só cria consciência da causa se você busca ajuda. Busque ajuda. Você sozinho não é, muitas vezes, capaz de resolver isso, não. Estamos aqui para ajudar, né, Van? Exatamente. Tem algumas pacientes que estão perguntando, a Júlia Barros, a Bimota, sobre, a partir de 1 ano, uma tem 10 meses, outra tem 1 ano, se a perda de peso ela reduz depois de 1 ano e dá uma estagnada, porque uma tá falando aí que na quarentena deu uma parada de perder peso. E aí, Mariana? Então, o povo tem medo de um nome, que eu não sei nem para que serve, que chama efeito platô. Ai, doutora, eu tô no efeito platô. Meu Deus, eu tô no efeito platô. Gente, é o seguinte, uma hora o organismo tem que parar de perder peso, minha gente. A pessoa quer o que na vida? Ficar perdendo peso até morrer? Não, o organismo ele entra numa homeostase, num equilíbrio de perda de peso. E esse equilíbrio é importante para que você seja uma pessoa bem, com estado nutricional adequado, consiga enfrentar um Covid, consiga enfrentar uma doença, alguma adversidade de uma maneira adequada. Então, isso, depois de 1 ano, 1 ano e meio, essa velocidade de perda de peso fica bem lentinha. E aí a gente começa a trabalhar composição corporal, percentual de gordura. Desapega. Eu sei que é difícil, mas desapega do peso. Depois que você perdeu aquele pesão bom lá, 70% do excesso, excelente, arrasou, você tem que desapegar do peso e pensar em composição corporal. Eu falo para o paciente, ó, me dê uma meta de calça. Quanto número de calça você quer vestir? 42? É essa meta que a gente vai buscar. Meta de medida, às vezes, tem muito mais a ver com melhora de composição corporal do que meta de peso. Hoje eu já negociei um monte nos meus atendimentos online. Paciente querendo pesar 50 quilos, 60 quilos. E eu falando, gente, nem se você quiser. Hoje são novos tempos. Você pesava 50 quando você tinha 18 anos. Hoje você tem 40, né? Então, não trace metas que são irreais. E não necessariamente você está naquele peso, você vai estar saudável. Então, pense em composição corporal. Depois que chegar no tal efeito platô, que eu não gosto desse nome, porque parece um nome tão negativo, e na verdade uma hora o peso tem que parar mesmo de perder, comece a traçar com o seu nutricionista metas de perda de gordura corporal. É isso que vai fazer você não voltar a ganhar peso. Quando você continua com uma composição corporal boa, você tem uma quantidade de massa magra legal, e a massa magra que é o tecido que vai fazer você não voltar a ganhar peso. Então, exatamente, né? A composição corporal é importante. O quanto de gordura você perdeu e o quanto de massa você manteve ou ganhou. Por isso que é tão importante o exame de bioimpedância na nossa prática, que muitos pacientes às vezes não querem fazer, não querem investir. Porque esse acompanhamento da composição corporal é fundamental para que a gente consiga essa história de que se ele tem mais massa muscular, é mais fácil dele se manter magro ao longo do tempo. Tem muito recadinho aqui, Mari. A Crimoori, um beijo. A Cris é uma fofa, minha paciente querida. Poxa, o doutor Fabiano não tá mais na live, o psiquiatra, porque a Jaque, que também é minha paciente querida, me perguntou se as medicações psiquiátricas geram ganho de peso. Já te digo, Jaque, que sim. Muitas medicações
contribuem para o ganho de peso. Assim como eu falei que o Dilmirena não contribui, a gente sabe que vários antidepressivos contribuem sim para o ganho de peso. Mas isso tudo a gente consegue manejar, né? Com o aumento da atividade física, com melhora da composição corporal. Não necessariamente vai fazer o paciente reganhar peso a ponto dele perder o controle. Mas sim, a gente já considera, quando o paciente usa remédios psiquiátricos, que ele vai sim ter um pouco mais de dificuldade na perda de peso. Isso, aí tem que intensificar todos os cuidados, tanto alimentares como de atividade física. Tem uma pessoa perguntando, a Priscila Bitti, a partir de qual mês se faz a bioimpedância? Eu vou te dizer a minha prática e depois eu acho que a Mari pode falar alguma coisa. O que seria o ideal? Eu sempre recomendo antes da cirurgia, 30 dias e se ele conseguir fazer todo mês, melhor, pelo menos até o sexto, mas pelo menos de 2 em 2 meses. Porque até 2 meses seria interessante esse acompanhamento. Porque às vezes ele faz antes da cirurgia, ele quer fazer daqui a 1 ano e quer comparar uma outra. Não é recomendado, porque a gente não sabe o que aconteceu no meio do caminho, né? Então, pelo menos de 2 em 2 meses talvez fosse interessante, mas o quanto antes começar a fazer. Eu já desde o pré-operatório já recomendo, mas nem todos os pacientes aderem a essa recomendação. Como é que é a tua prática, Mariana? É fundamental fazer no pré-operatório. Basta uma vez, né? A não ser que o paciente perca assim, muito peso no pré-operatório, mas geralmente não é o que acontece. Então, basta uma vez no pré-operatório. É fundamental para você ter essa base, né? Como é que eu digo? Esse baseline, né? Essa base para você depois ver como é que tá esse acompanhamento. No pós-operatório, não é recomendado fazer todo mês. Tem gente que faz todo mês, gente. A gente não muda a composição corporal todo mês, como você falou, né, Van? Então, eu faço a partir do 3º mês. Eu concordo que fazer com 30 dias, às vezes fazer com 2 meses é interessante, mas o paciente ainda está se adaptando a tanta coisa, né? Adaptando ao suplemento e tal. Então, eu falo, relaxa. Com 3 meses de cirurgia, a gente vai fazer a nossa primeira bioimpedância. Aí eu faço e oriento fazer de 2 em 2, 3 em 3 meses. Menos do que isso, não precisa. Pode até confundir um pouco a cabeça, né? Isso aí, mas acho importante assim, fazer, por exemplo, vou começar fiz a cirurgia. Se o médico libera com 30 dias, é interessante fazer no pré-começo de atividade física, para poder saber se aquela atividade física está dando ou não resultado. Às vezes tem médico que só libera com 2 meses. Aí faz a bio, eu vou começar minha atividade física amanhã, hoje eu vou fazer minha bioimpedância, para ver o que é esse pré-atividade física e acompanhar, como a gente falou, de 2 em 2 meses seria interessante. A Marcilene, que está mandando boa noite. Um beijo, Marcilene. Tem muitos pacientes aqui entrando. Que legal, obrigada pela presença de vocês. Tem uma pergunta bem interessante aí, falando do platô, mas vamos falar em homeostase. Ela está querendo saber se é possível, com 6 meses, estar nessa homeostase aí, nesse efeito platô, com 6 meses de cirurgia. O que você me diz? Olha só, insucesso acontece em qualquer tipo de tratamento. Então, a gente tem sim, infelizmente, toda regra tem uma exceção e todo tratamento tem as exceções também de sucesso. O índice de sucesso da cirurgia bariátrica é muito pequeno. Assim, a pessoa que nem conseguiu chegar à estimativa que a gente queria, né? 70% de perda, 80%, bypass sleeve, enfim. Mas pode acontecer. É raro, é muito raro, mas pode acontecer. Mas, mesmo assim, quando o insucesso acontece, por exemplo, a paciente com 6 meses, ela não tá legal, ela parou de perder peso. Como ela é operada e ela continua com o fuzil lá na mão dela, a ferramenta, é muito mais fácil a gente, de repente, manejar isso e conseguir fazer ela engrenar de novo numa perda de peso, né? Então, nem tudo está perdido, não, gente, quando se para de perder. Agora, é importante ver também por quanto tempo ela está parando de perder, porque às vezes 1 mês sem perder, já diz que está no platô. Exatamente. Vai ter vezes que você vai ficar 1 mês sem perder nada, 1 grama. Tem gente que me manda uma mensagem chorando. Mariana, eu tô pesando todos os dias, faz 1 mês que eu não perco nada. Eu falo, você é uma pessoa normal, graças a Deus. Vai ter mês que você não vai perder nada, vai ter mês que você vai perder mais. É normal esse comportamento do organismo, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui interessante que talvez seja um pouco sobre isso, que ela tá com 3 meses, mas ela sente muito enjoo, se sente fraca, então provavelmente não está se alimentando bem. Isso fez com que ela não esteja perdendo peso. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa história do não comer, né, Mariana? Porque a gente acha que muita gente acha que o não comer emagrece. Ajuda. E não é verdade, né?
E aí, nesse caso aí, talvez seja isso, né? Do enjoo, do não comer, e ela não tá tendo perda de peso, com 3 meses de cirurgia. O que você diria aí para a Sueli? A gente até publicou um artigo no ano passado. A gente fez uma revisão sistemática, eu e o professor Fernando Lamarca, professor lá da Unirio, meu colega da UNB do doutorado, e a gente avaliou no nosso estudo como é que se comportava o gasto de energia no pós-operatório de cirurgia bariátrica, com 6 meses e com 12 meses. A gente tinha uma impressão de que depois da cirurgia o metabolismo aumenta de cara, né? Vou ser super metabólico, vou gastar muita energia. E não é isso. No nosso estudo, a gente mostrou com os artigos que a gente estudou que o metabolismo diminui depois da cirurgia bariátrica. Por que isso acontece? Porque o nosso organismo, ele busca uma eficiência. Quando a gente diminui o consumo e quando a gente opera, claro, eu falo a gente, parece que eu sou operada. Gente, eu não sou operada. É porque eu me sinto tão parte. Aí eu sempre falo a gente. Então, quando a pessoa opera e ela começa a comer muito menos do ponto de vista calórico, muito menos do que ele comia, o organismo fala, por que eu vou gastar tanto? Não, vou gastar menos também para acompanhar e manter essa eficiência. Então, o metabolismo diminui depois da cirurgia bariátrica. E como é que a gente faz, então, para poder gastar mais energia e continuar perdendo peso? Aumentando a quantidade de massa magra. Então, a gente tem que mexer na composição corporal, ter mais massa magra, para a gente poder reacelerar esse metabolismo no pós-operatório. E quando você come pouco, quando você para de comer, pula a janta, tem gente que não come depois das 4 da tarde, sei lá, o seu metabolismo diminui mais ainda. Muito. Então, não faça isso. Ficar sem comer, pular a refeição, só vai reduzir o seu metabolismo e não vai contribuir para você perder peso. Por incrível que pareça. Parece uma loucura, mas é super real. Olha, exatamente. Eu digo isso, eu digo que o comer é que emagrece, né? Aí é muito legal, porque tem muita gente que entendeu o que a gente está falando, Ultra, Acrimori, dos motivos do reganho de peso. Estresse, falta de atividade física, depressão, tudo isso contribui para o reganho de peso. Não tem ansiedade, a Iracema está falando. A Thaís, é a nossa paciente. A Liane está falando uma coisa interessante. É verdade que a recidiva tem a ver com o aumento do estômago operado? O estômago operado aumenta? Fala aí, Ivan. Só eu tô falando? Não, a gente está falando também. Bom, na verdade, o estômago do paciente operado, ele não vai crescer como antes. Só que o estômago é um músculo. Então, ele dá uma ajustada, tá, tanto que você come até um pouco menos no início e depois come um pouco mais. Tanto pelo fator de que ele é um músculo que ele pode aumentar um pouco, mas de forma nenhuma como antes, nunca vai chegar no tamanho como antes. Eu sempre falo, por exemplo, no bypass, ele fica 1/10 do que ele era antes. Mesmo se ele dobrar de tamanho depois da bariátrica, ele ainda vai ser 1/5 do que era antes. Então, assim, não é a principal justificativa. Não é a principal justificativa. Aí a gente tem que avaliar. Então, assim, o reganho de peso não é porque o seu estômago aumentou, isso é um fato. Provavelmente pode ser o comportamento alimentar que mudou, o estilo de vida que não melhorou, a inatividade física, o estresse, alguma deficiência nutricional pode desencadear alguns processos depressivos. Ontem a gente falou sobre alimentação e saúde mental, da importância da alimentação para melhorar os neurônios, alguns hormônios do bem-estar. Então, no momento que eu tenho deficiência nutricional, eu posso cair num processo de ansiedade ou de depressão e isso desencadear um consumo alimentar maior. E aí eu venho com a pergunta da Thaís, a Thaís é minha paciente também, é uma grande arquiteta em Belém. Ela está perguntando, a vitamina B ajuda a regular a vontade de comer doce no bariátrico? Acho que não. Nunca ouvi falar nisso. Na verdade, gente, esse lance da vontade de comer doce é uma coisa muito incrível, porque é comportamental, gente. Doce é uma fonte prazerosa, é uma fonte de prazer, de dopamina, de hormônios que nos dão prazer muito rápida e fonte de energia rápida. Então, assim, geralmente, o paciente, por exemplo, que fica muitas horas sem comer, principalmente o operado, ele às vezes tem vontade de comer doce para sobreviver, para aumentar a glicemia. Mas pode ser a vontade de comer doce comportamental. E não tem vitamina no mundo que vai resolver esse problema. E nem mineral, e nem suplemento, e nem nada.
Então, assim, geralmente, outra pessoa também falou sobre doce, é bom que a gente já responde, ó. Tenho 2 anos de cirurgia, Viviane. Agora tenho muita fome e vontade de comer doce. E o que devo fazer? Tem que observar em que momentos do seu dia você tem vontade de comer doce. Pode ter certeza que está atrelado a alguma questão comportamental. Tô nervosa, tô estressado, tô aflita, tô ansioso, tô triste, tô feliz. Então, geralmente está associado a emoções. E aí, você tem que, de repente, identificar coisas que você gosta, que não o comer doce, mas que também te dão prazer. E você, toda vez que tiver esses momentos que deu vontade de comer doce, você canalizar para outras afazeres que não comer doce. Eu sempre falo, sempre dou o mesmo exemplo, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que a psicóloga, a Marcela, a Michele me ensina muito, os pacientes listarem coisas que gostam de fazer, coisas triviais. Então, assim, eu adoro me maquiar. Então, quando eu estiver muito ansiosa, eu vou lá pro meu espelho, vou me maquiar, vou fazer uma coisa que me dá prazer de fazer, que não comer. Ou tomar um banho demorado com todos os seus cremes e óleos e essências e o que for. Ou pegar uma coisa que você gosta de fazer que seja boba, não é coisa surreal, entendeu? Coisa que você consiga fazer e que te dê prazer. Mas que não seja comer, gente. Porque não vai suprir nenhum buraco emocional quando você come uma barra de chocolate. Entende? Exatamente. O que acontece é a gente saber a causa disso e a pessoa condicionar. Eu tô ansiosa, eu vou no chocolate. Toda vez depois do almoço eu vou no chocolate. O que acontece em relação às vitaminas do complexo B é que as vitaminas do complexo B elas são cofatores da produção de alguns neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina. Então, assim, a deficiência de vitaminas do complexo B, ela pode desencadear algum processo depressivo e talvez isso desencadear o comer um pouquinho mais de doce, mas não diretamente, né? Então, talvez isso, né, seja nem real. Eu nem o caso que ela, de repente, pensou de suplementar, né? Você dá mais, seu organismo fica cheio de B, vai te suprir de não querer comer doce. Não, gente, geralmente vontade de comer doce são questões comportamentais, que não se resolve com suplementação. E às vezes desequilíbrio da dieta, como você falou. Às vezes o corpo ele pede um alimento com açúcar, porque ele está com uma hipoglicemia. Então ele vai pedir alimentos com mais carboidrato. Então, às vezes, no momento que você come um chocolate que tem muito açúcar, né? Um chocolate ao leite, você vai melhorar e vai te dar uma sensação de bem-estar. E aí isso vira um ciclo vicioso. Vou de novo, porque aquilo me deu. Eu fiquei bem, porque eu estava com uma glicemia lá embaixo, energia lá embaixo. Eu comi aquilo e dei um up. E aí aquilo vai fazendo com que seja um vício. Tem algumas perguntas aqui da Mariana, da Marusa, nutricionista, uma nutricionista também daqui do Pará. Se a recidiva é diretamente proporcional ao estado psicológico, sim. A família, super importante, acho que a Mariana falou muito bem da rede de apoio. Então, a rede de apoio é fundamental para tentar evitar essa rede de apoio ou, se tiver com a recidiva, voltar para o trilho. Voltar novamente a conversar com essa rede de apoio. A Crimori está falando aí dos períodos de TPM, muito importantes, né? Que aí, às vezes, é nesse momento aí que a compulsão acontece. Você tem que saber trabalhar isso. Eu acho que a terapia, como você falou, é muito bom. Tem a Lourdes Barradas falando aqui, feijão só com jambu é maravilhoso. Olha, jambu é aqui da nossa região, é maravilhoso mesmo, Lourdes. Não precisa de mais nada. Que maravilha que você está resgatando alimentos regionais, que a gente precisa resgatar porque são os alimentos nossos e isso vai te dar prazer, porque de fato comer é prazer, né, Mariana? Obviamente que a gente ama comer e a gente precisa fazer esse momento de prazer e fazer com que esse momento seja um prazer. Por isso que eu gosto muito da gastronomia. Eu acho que a gente associar técnicas gastronômicas, você tentar cozinhar, olhar a receita, trocar, isso é muito bom. Isso é muito bom. E você é muito maravilhosa nisso, né, gente? Para quem não sabe, a Vanessa tem um livro maravilhoso. Você tem mais de um, Van? A gente fez uma oficina gastronômica das fases da dieta, da fase 1, que seria a fase líquida e pastosa, e da fase 2, que é a fase mais branda. Então, a gente tem aí esse livro para tentar resgatar isso. Sempre eu posto receitas. Eu falo muito também de utensílio, né? De você pegar um prato bonito, você colocar na mesa, você arrumar a mesa para comer. Né? A apresentação do prato. Então, a parte da gastronomia. Mário, eu nem te digo que está acabando o nosso tempo. Gente, muitas perguntas, mas eu vou precisar terminar, porque senão a gente vai cair aqui na live.
Ah, é verdade. Ó, depois pega todas essas perguntas e eu vou responder, prometo. A gente responde. Pronto. A gente responde todas as perguntas. Olha, a Baribete também é uma paciente nossa. A Elizabeth, ela tem o Insta e ela posta. Ela posta a parte de como é o cardápio dela, as fotos das imagens. A Cíntia Dantas é uma grande parceira, uma paciente nossa, advogada, maravilhosa aqui de Belém. E é uma nossa paciente. E a Cíntia, eu estimulei ela a fazer essas receitas. E ela estava tirando foto e a gente ficou de fazer um e-book com essas receitas. E ela está me cobrando aqui o e-book dela. Cíntia, agora na quarentena vamos fazer o nosso e-book das receitas, que agora eu tenho mais tempo para fazer. Então, olha só, aqui em rede nacional eu estou me comprometendo com a Cíntia para a gente fechar o nosso e-book. Pronto. Gente, legal. Obrigada pela participação. Nossa, muito legal. Mariana, te passo a palavra para te despedir, para a gente finalizar em nossa live e a gente vai responder todas as perguntas aí. Quero agradecer pela participação de todo mundo, dos meus pacientes queridos, de quem eu não conheço, que são dessa terra maravilhosa. Van, te admiro como profissional, como pessoa, você sabe disso. Trocar ideia com pessoas tão inteligentes, tão pé no chão. A gente tem, eu acho que como nutricionistas mais antigas, assim, né? A gente tem essa missão de valorizar a nutrição raiz, né? A nutrição que valoriza o alimento e não o suplemento, que vê o ser humano como um ser humano completo, não como um corpo humano só, e nem vê a dieta como um nutriente, mas como uma comida que vai te dar muitos outros prazeres, que não só te nutrir como se fosse encher um tanque de combustível. Então, é só agradecer mesmo. E as perguntas que a gente não respondeu, vocês perdoem a gente, mas a gente vai tentar responder nos nossos stories ao longo da semana. E estou à disposição, viu? Sempre, para o que você precisar. Obrigada mesmo. Legal. Obrigada, Mariana, pela